Aleluia, bom dia, povo de Deus, bom dia a todos, paz do Senhor Jesus, glória a Deus, graças a Deus. Estamos começando, meus irmãos, mais uma live na presença de Deus essa manhã, glória a Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso tempo de busca devocional. Esta é uma grande oportunidade de estarmos juntos, aprendendo a palavra, nos aprofundando na palavra. Que privilégio estarmos aqui, com tantas bênçãos, começando o dia no melhor lugar, que é na presença de Jesus. Quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Só o fato de você começar o seu dia, na presença de Deus, só o fato de você começar o seu dia buscando nas águas vivas da palavra, você já é mais do que vencedor, mais do que vencedora. É Deus trabalhando no seu caráter, é Deus trabalhando no seu futuro. Então você já está em vitória. Glória a Deus. Escreva aí nos comentários: eu já estou em vitória. Paz do Senhor a todos os meus irmãos, minhas irmãs. Estão se achegando aí os nossos irmãos na live. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs, glória a Jesus. Antes de começarmos, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre o seu dia. Eu sempre começo com a bênção do dia e hoje eu quero declarar que a boa mão de favor do Senhor está sobre a sua vida. Que o Senhor abre caminhos, que esse é um dia que o Senhor está abrindo caminhos para você, que o Senhor está abrindo as comportas dos céus. Hoje é um dia de conexões divinas, onde o Senhor aponta direções para você. Quero te declarar sobre a sua vida que o Espírito Santo de Deus te inspira nesse dia com ideias, com caminhos, com saídas. Talvez você está vivendo um tempo onde você não vê luz, onde você não vê caminhos, onde você não vê respostas, que você quer fazer as coisas, você quer estar em vitória, mas parece que você não vê de onde. E eu declaro que hoje é o dia que o Senhor abre sua mente, abre sua visão, abre o campo da inspiração, e que Ele te mostra nesse dia caminhos de vitória. Ele te mostra direções, te inspira com ideias maravilhosas, com ideias grandiosas. Então hoje é o dia de você sentar com o Espírito Santo e começar a escrever junto com Ele um futuro novo, um caminho novo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. É um dia de destino liberado, e essa é a bênção do dia que eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Quem recebe, diga amém. Eu quero dar o bom dia à nossa irmã Du, que está aqui já, a irmã Luana Cristina, eu já estou em vitória, ao Bruno, Deus abençoe, Luana Cristina, Alessandra, Alex, Alex, muito bom dia, pastora Fabi está ali do outro lado, Gilmara, bom dia, Rafa, glória a Deus, família querida, que privilégio estar aqui com você, Irmandade dos Reis, todos nós aí, família Cenáculo, agora conectado aqui em Saragoça, mais tarde os irmãos em Guarulhos, em São Paulo. Glória a Jesus, bom dia. Vamos para o nosso estudo de hoje. Nós estamos em 21 dias de imersão na carta aos Gálatas. Que estudo precioso, meu Deus do céu, como temos crescido, não é verdade? Como nós temos nos aprofundado, e Deus tem feito algo maravilhoso. Estamos no capítulo 2 e vamos para o nosso quarto dia no mesmo versículo, capítulo 2, versículo 10. E como o Senhor tem nos acrescentado, só nesse versículo já é o quarto dia, E então hoje nós queremos ler mais uma vez esse mesmo versículo. Então, se você tiver com a sua Bíblia, seu papel, sua caneta, abra aí a Bíblia em Gálatas, no capítulo 2,
e nós vamos ler novamente Gálatas capítulo 2. Escreva aí nos comentários para os irmãos que vão entrar, saberem onde estamos, né, estudando, onde estamos meditando na palavra de Deus. Gálatas capítulo 2 e versículo, vou ler a partir do 9. 9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. E eles concordaram que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres e me esforcei por fazer. Eu desejei nesta data, os irmãos estão ouvindo bem? Tá tudo bem aí a transmissão? Como que tá? Tá falhando? Os dados móveis. Como que tá aí a conexão, meus irmãos? Me avisem se tiver algum problema. Nós estamos passando por alguma... nesses dias a internet está meio instável e tal. Se tiver algum problema, os irmãos avisam para eu saber, né? Por gentileza, coloca aí nos comentários. Tá tudo bem aí, né? Então vamos que vamos. Hoje eu me deparei com este versículo de novo, capítulo 2, versículo 10, e eu queria passar, né, ir pro capítulo 3, porque tem tanta coisa pra gente ver, tem tanto ensino, mas eu senti no espírito e de ficar um dia mais aqui, senti esse forte encargo em refletir este versículo com você, e eu fiquei pensando quantas áreas nós precisamos ser livres. E aí aqui Paulo está explicando para os Gálatas que ele foi recomendado, foi os pastores, os líderes da igreja em Jerusalém, recomendou a Paulo que ele não se esquecesse dos pobres e que ele fosse diligente. Eu gostaria que você escrevesse essa palavra, diligente, nas ofertas. Diligente nas ofertas. Então eu fiquei pensando quantos de nós somos realmente livres. Porque quando a gente vai falar sobre liberdade e Deus começa a libertar a nossa vida, e aí a gente vê nossos traumas, nossas feridas, a gente vê o quanto nós precisamos ser livres em algumas áreas das nossas vidas, mas será que nós somos livres e queremos ser livres para ofertar? Somos livres na área das nossas finanças, somos livres no nosso coração, um coração liberal, um coração livre para ofertar, para abençoar os nossos irmãos, porque pode tocar na nossa alma, pode tocar no trauma, na ferida. A gente ama desabafar, a gente ama falar do coração. Eu quero ser livre do engano, eu quero ser livre do medo, eu quero ser livre, né, da necessidade de agradar os outros, como nós temos visto aí dia após dia. Eu quero ser livre do julgamento dos outros, quero ser livre de julgar, da necessidade de julgar também. E assim a gente quer ser livre, mas a pergunta hoje é: você quer ser livre para ofertar? Você quer ter as suas finanças livres, um coração liberal? Porque quantos de nós, né, fico pensando assim, como nós às vezes escolhemos áreas que nós queremos ser livres. E quantas áreas da nossa vida nós vamos permitir ainda que esteja debaixo de escravidão, de estrutura e mentalidade mundana? E ocorreu-me essa pergunta, e eu quero fazer essa pergunta a você. Você é livre para abençoar o pobre, o necessitado, para você investir na obra de Deus?
ou os seus traumas ainda te controlam? Porque pode ser que você ainda carrega algum resquício de um passado, talvez lá no passado você passou alguma necessidade, alguma privação, alguma escassez. O tempo já passou, Deus já te prosperou, você já está numa estação muito diferente, mas ainda, hoje, você ainda carrega o medo de faltar, a necessidade de controlar. E Deus quer te libertar totalmente. Não haverá, depois de Gálatas, depois do estudo de Gálatas, não haverá áreas da sua vida em que você não seja livre. E eu quero declarar em nome de Jesus que o inimigo vai soltar todas as áreas da sua vida e nem mesmo a sua finança será controlada pelos seus traumas, pela escassez do seu passado, pelas privações que você passou, pela necessidade que você passou. E eu não estou falando aqui sobre ser sem juízo, mau administrador, não estou falando aqui sobre aquela pessoa que não pensa no futuro, que não faz reserva. Não estou falando sobre nada disso. Eu estou falando que o seu trauma não controla, não pode controlar a liberalidade do seu coração, um coração abençoador, um coração provedor, um coração que conhece o tamanho e a grandiosidade de Deus, um coração que não está preso na escassez. E hoje Deus quer curar não somente as suas lembranças dolorosas, Deus não quer curar não somente a sua necessidade de aprovação, Deus não quer curar somente o seu passado, Deus quer curar toda e qualquer área da sua vida. E eu declaro que nesta manhã a palavra de Deus vem como um martelo, sabe? Como ela mesma diz, que a palavra é um martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a rocha, e que esse martelo venha nessa corrente, nesse grilhão, que esse martelo venha exatamente na onde prende a sua vida financeira e você seja livre, totalmente livre, em nome de Jesus. Deus deseja prosperar altamente a sua vida e eu estou aqui debaixo de uma direção do Espírito Santo. Os irmãos que já caminham comigo sabem o quanto eu sou cuidadoso e o quanto eu preservo esta área, né? Até porque falar de finanças, pastor falando de finanças é um negócio assim que é tão mal visto porque há muita gente irresponsável, mas hoje eu quero falar isso para abençoar você e eu declaro que você hoje será livre, liberto, que todo resquício de lembranças dolorosas, de um dia faltou, um dia você teve escassez, um dia, mas foi no passado e não é mais. Eu repreendo da sua vida todo espírito de escassez, todo medo de passar necessidade, tudo aquilo que o diabo usa para te colocar num lugar de usura, sabe? Um lugar onde você não consegue liberar o seu coração para ser abençoador. E eu quero te dizer que você não é uma represa, você é uma fonte. Não é tudo sobre você e Deus não vai abençoar você para você represar, para que tudo fique em você. Eu quero declarar que você é um José na porta dos celeiros de Deus e Deus confiará a você grandes suprimentos para que você reparta, para que você seja uma fonte, para que você administre com o coração que você é abençoador, você é abençoadora, você tem um coração liberal, você tem esse desejo de cuidar, mas talvez o seu trauma não deixa. Talvez o seu trauma é que dirige o seu coração na hora de dar, na hora de investir no reino, na hora de cuidar das coisas que Deus está fazendo. A dor do passado fala mais alto e hoje você será livre em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então, em Jerusalém, quando Paulo esteve ali, na reunião do conselho, né? Foi concedido a ele, bem como a Barnabé, uma carta para as congregações na Ásia. E essa carta teve o efeito de derrubar a barreira nacionalista entre judeus e gentios. Todavia,
Embora esta missão fosse importante, havia outro assunto de preocupação tal que os anciões sentiram-se impelidos, sentiram-se movidos para incutir na cabeça de Paulo, de Barnabé, e de recomendar fortemente esse conselho especial que se referia a eles. Lembre-se do pobre, lembre-se da viúva, lembre-se do necessitado, lembre-se do órfão, lembre-se do imigrante, do estrangeiro, lembre-se das necessidades da obra de Deus, lembre-se das demandas do reino de Deus. E se você quiser comparar Gálatas 2, de 9 a 10, você pode ler também Atos no capítulo 15, 22 e 29, é o mesmo acontecimento. E Paulo, ele relata que se esforçou seriamente para fazer isso. Se ele se esforçou, quer dizer que não foi natural. Não foi assim, o coraçãozinho dele se abriu. Ele se esforçou, é porque havia que se posicionar. E talvez você vai ter que se esforçar para cumprir essa parte também. Talvez você vai ter que se posicionar para também corresponder a isso e levar isso a sério. E hoje estou aqui como voz de Deus para te dizer que você precisa se esforçar para corresponder a isso. Junto com a linda pregação, com a forte pregação que Paulo trazia, o forte ensino, ele se esforçou constantemente para trabalhar um espírito generoso nas congregações onde ele passava, nos lugares onde ele passava, para ensinar a palavra do Senhor. Então, ele manda essa carta para as igrejas da Galácia, dizendo aos cristãos, quando passarem a Jerusalém, né? Quando os cristãos em Jerusalém estiverem passando e sofrendo necessidade, Paulo exorta então as congregações da Europa a compartilhar coisas materiais dentro do seu alcance, cuidando dos irmãos necessitados em Jerusalém. Você pode ler em Romanos também, no capítulo 15, 26, escreva aí, Romanos 15, 26, 2 Coríntios 8, do capítulo 8, versículo 1 a 8, e capítulo 9, do versículo 1 a 5. Então nós temos Atos 15, 22, 29, Romanos 15, 26, 2 Coríntios 8, do 1 a 8, 2 Coríntios 9, do 1 ao 5. São todas as considerações para com os pobres e fortemente atualizada em todas as escrituras cristãs. O apóstolo João, ele disse, todo aquele que tiver os meios deste mundo para sustentar a vida e observar o seu irmão, e observa, o seu irmão padece de necessidade e ainda assim lhe fechar a porta das suas ternas compaixões, de que modo esse permanece no amor de Deus? Então, todo aquele que tem meios, todo aquele que tem condição deste mundo, ou seja, tem recursos do mundo para a vida, para sustentar a vida, e aí ele observa o seu irmão, ele vê o seu irmão, ele vê as necessidades do reino, ele vê as necessidades da obra de Deus, e ainda assim ele fecha a porta da compaixão, ou seja, ele fechou a porta do coração, ele bloqueou ali o fluxo da compaixão. De que modo esse permanece no amor de Deus? De que modo? 1 João 3,17. Então, Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele escreve de modo similar. Se um irmão ou uma irmã estiverem em necessidade, em nudez, em fome, se faltar o alimento, se não tiver o suficiente, se você vê a necessidade da obra de Deus e alguém te disser, vai em paz, vai com Jesus, e falar, vai em paz, ide em paz, mantende-vos aquecidos e bem alimentados, mas não lhe derdes o necessário, de que proveito é? Então Tiago salientou que a forma de adoração, que é pura e imaculada, do ponto de vista de Deus, nosso Pai, é esta: cuidar do órfão, da viúva, do necessitado nas suas tribulações, das demandas do reino de Deus,
Tiago capítulo 2, versículo 15, versículo 16. Né? Então Paulo aconselhou a Timóteo. Ele havia deixado Timóteo em Éfeso. E ele aconselha Timóteo a relembrar aos abastados, aos que tinham condições, os que tinham algum recurso, né, os abastados na congregação, a necessidade de serem ricos em obras excelentes, para serem ricos em liberalidade, prontos, sempre prontos a partilhar e sempre prontos a suprir as necessidades do reino de Deus. Então, ele também disse aos cristãos de Roma, Paulo escreve aos cristãos de Roma, lá em Romanos, partilhai com os santos segundo as suas necessidades, seguir o proceder da hospitalidade. E estas qualidades de generosidade, hospitalidade, são os fatores vitais das obras excelentes que habilitam os crentes a se apegar firmemente à verdadeira vida eterna. Então nós temos 1 Timóteo 6, 18, 19, Romanos 12, 13. A Bíblia está cheia de ensinos sobre nós sermos livres para compartilhar, livres para ofertar, livres para investir no reino de Deus. Né? Nós estamos numa grande obra, Deus está fazendo coisas grandiosas, Deus está libertando as pessoas, Deus está, mexendo com as pessoas estão... Eu tenho olhado, irmãos, o que Deus tem feito nesses dias, como Deus tem movimentado, como as pessoas estão sendo transformadas, tudo isso porque tem pessoas que estão investindo na obra de Deus e possibilitando a pregação da palavra, possibilitando o nosso trabalho, possibilitando que nós tenhamos tempo para cuidar, tempo para ministrar os corações, tempo para sentar com as pessoas e ouvi-las e orar por ela, tempo para, trabalhar no reino de Deus. Então tudo isso só é possível, a igreja está sendo alimentada, as pessoas estão sendo transformadas, cuidadas, tudo isso só é possível porque tem gente com coração liberal investindo na obra e no reino de Deus. Então Deus não se esquece daqueles que colocam as mãos para abençoar a obra do Senhor. No que se refere à concessão da ajuda material, a maioria das exortações bíblicas são no sentido de se compartilhar coisas com os outros cristãos, mas a generosidade dos verdadeiros cristãos não para ali. Antes, a generosidade deve de ser uma qualidade constante e característica da personalidade de alguém que realmente recebeu Jesus, enchendo-se as pessoas de afeição pelos necessitados, afeição pela obra de Deus. Tais atos fazem parte das obras excelentes, em que todo cristão deve ser zeloso. Tito, no capítulo 2 e versículo 14, diz que os cristãos devem ser zelosos. E isso em português, né? Em espanhol, zeloso é o ciumento, é o cuidadoso. E aí você pode dizer, mas eu não tenho grandes condições. E a Bíblia vai falar de Dorcas. Veja, Dorcas era uma viúva, uma discípula cristã, que morava na cidade de Jope. E ela não era rica, ela não era uma senhora, né, aquelas senhoras ricas. Não, ela era uma viúva costureira, né? E aí a Bíblia diz que ela abundava em boas ações e abundava em dádivas de misericórdia. Olha, irmãos, que coisa linda. Ela era abundante. Às vezes as pessoas falam, ai pastor, eu não posso. E não tem nenhuma contrapartida. Eu não posso isso, não posso aquilo. Eu me lembro de uma pessoa que chegou, pastor,
eu estou amando tanto essa obra, queria tanto ajudar, tanto compartilhar, mas eu não trabalho, eu dependo do meu marido e tal. Mas sabe, eu tenho aqui, eu vou pintar esses panos de prato e eu vou trazer e vou vender na igreja para esses panos de prato ser a minha ajuda. Aí, quando não é o pano de prato, eu vou fazer esses pães aqui, vou vender esse salgado, sabe? Sempre tem um jeito para quem quer ajudar. Para quem quer ser parte do que Deus está fazendo, sempre vai ter um jeito. Quem quer ajudar, sempre vai arrumar uma forma de investir no reino de Deus. E quem não quer ajudar, sempre vai arrumar uma desculpa, né? Sempre vai arrumar uma forma de não fazer. Amém, irmã Alex? Deus abençoe, bom trabalho. Vá em paz para o seu trabalho. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Muito obrigado pela companhia até agora. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, a Dorcas, ela poderia falar, eu sou uma viúva pobre, eu não tenho como ajudar, né? Eu não tenho. E ela ia lá, ela fazia as costuras dela, e a Bíblia diz que ela abundava em boas obras. Olha que coisa linda! Ela abundava em boas ações, em misericórdia. Ela, sem dúvida, possuía poucos bens materiais, mas prestava serviço amoroso. Ela fazia as vestimentas para os pobres, para as viúvas, ela costurava e ela dava o jeitinho dela, mas ela conseguia, né, ter um coração voluntário. Está lá em Atos, no capítulo 9, e versículo 36 e 40. O apóstolo Mateus, que acompanhava Jesus, enquanto esse de aldeia em aldeia, fazendo as boas obras, escreveu: vendo as multidões, sentia compaixão delas, porque andavam esfoladas e empurradas de um lado para o outro, como ovelhas sem pastor. Então, quando nós estamos aí, irmãos, preocupados com a obra de Deus, e às vezes a necessidade não é tanto, né, da pessoa estar passando fome, né? Aqui na Europa eu acho que é até difícil, claro, a gente encontra pessoas passando alguma necessidade, mas graças a Deus, né, a gente encontra a maioria das pessoas bem supridas, né, ali com talvez o mínimo, mas tá bem suprida, tá debaixo de um teto, tá comendo, tá, né, bebendo, tá ali bem cuidado. Mas e a necessidade da alma dela, né? Aqui o Senhor Jesus diz que ele se moveu de íntima compaixão porque as pessoas estavam como ovelhas sem pastor, né? E elas estavam andando para lá e para cá sem rumo. E aí Jesus veio, os discípulos e todos os discípulos junto com Jesus trabalhando para restaurar as almas, para cuidar das pessoas, para aconselhar. Isso demanda tempo, isso é entrega, isso é tempo de oração, tempo de estudo, tempo de mesa. E quem cuida de quem cuida? Então, se nós acharmos que tudo, né, tudo nada é grátis no mundo. Então, para uma igreja maravilhosa funcionar, para uma igreja poderosa, para uma igreja que está fazendo a diferença funcionar, tem muita gente envolvida, muita gente trabalhando, e aí a pergunta é quem cuida de quem cuida. Então nós precisamos ser responsáveis, né, com aquilo que nós estamos construindo como igreja. Então essa palavra é para dizer sim, nós precisamos colocar a nossa mão no arado, sim, nós precisamos trabalhar o nosso coração e ser livres nas nossas finanças. É uma palavra que a maioria não quer ouvir, porque a gente acha que libertação é só no nosso espírito, a libertação é só nas nossas emoções, mas sim, a libertação também passa pelo nosso bolso, também passa pelas nossas finanças, a libertação também passa. E a pergunta é, você é livre para ofertar? Ou é seu trauma, ou é o seu egoísmo que dirige, que decide? Você é livre? Ou na hora de abrir a mão para a obra de Deus, né? O seu trauma fala mais alto, né? As suas necessidades falam mais alto. Você é livre nesta área? E Deus está te perguntando, quantas vezes você deixou de semear na obra de Deus com medo de faltar? Quantas vezes você não semeou na obra de Deus com medo, né, de você ficar sem? Eu quero te dizer que Deus não deve nada a ninguém. Nunca uma pessoa que abriu sua mão para suprir a obra de Deus ficou sem uma resposta sobrenatural.
A própria palavra diz: fazei prova de mim. Oferta. Oferta para você não ver, para você ver se eu não abro as comportas do céu. Oferta para você ver se eu não abro os meus tesouros, que eu vou dar chuva em justa medida, darei a chuva a temporã, darei a chuva seródia, as suas eiras se encherão de trigo, os seus lagares se encherão de mosto e o vinho transbordará. Então Deus quer fazer uma obra excelente na sua vida financeira, mas Deus quer liberar a sua vida financeira, mas você precisa liberar o seu coração, em nome de Jesus. Essa palavra, Deus está dizendo que o Senhor, Ele não esquece dos que ajudam aos necessitados, eles não esquecem daquele que ajudam a obra de Deus, que investem na pregação do Evangelho, Irmãos, eu sei que nós temos muitos maus exemplos de más administrações, de pastores que são irresponsáveis, de líderes que são irresponsáveis, mas tem muita gente boa fazendo a obra de Deus com seriedade, tem muita gente boa fazendo a obra de Deus com responsabilidade, e a palavra de Deus diz que há muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem, ou que estão mortos espiritualmente, por não discernirem o corpo. Então você precisa discernir. Quando Deus está falando isso, Ele está falando só do corpo, do sangue, do vinho ali na hora da Santa Ceia. Muitas vezes Deus está fazendo algo novo, Deus está abençoando, Deus está salvando, Deus está movimentando, e você não discerne o que Deus está fazendo, você não envolve, você não põe a mão, você não põe o coração, você não investe no que Deus está fazendo, você não está discernindo uma nova estação, não está discernindo uma nova demanda dos céus. E muita gente, às vezes, Deus está movimentando, Deus está fazendo, Ele está lá não discernindo, não está sendo parte, não está investindo. E hoje Deus quer libertar você nessa área. Considera isso como feito a Ele próprio. Quando você faz aos pobres, quando você faz ao necessitado, quando você investe na pregação da palavra no reino de Deus, quando você investe na obra que o Senhor está fazendo, Deus considera que você está fazendo a Ele próprio, ao próprio Deus. E a Bíblia diz: o que se compadece, empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício. Está em Provérbios 19:7. Quem for mesmo generoso, não precisará temer que a sua liberalidade, às vezes até mesmo além das suas posses financeiras, lhe causa pobreza. Nunca alguém liberal em Deus passará por pobreza. O apóstolo, inspirado, escreveu: Deus ama o que dá com alegria. Ademais, Deus é capaz de fazer abundar para vós toda a benignidade merecida, para que, embora tenhais sempre plena abundância e autossuficiência em tudo, tenhais bastante para toda boa obra. E eu quero profetizar que você vai ter plena abundância e autossuficiência em tudo, para que tenhais bastante para toda boa obra. Você vai ter bastante para investir em toda boa obra. Aleluia! Assim como está escrito, Ele tem distribuído amplamente dádivas, Ele tem distribuído amplamente, Ele tem dado aos pobres a sua justiça contínua para sempre. Aleluia! Ele vai nos dar a sua provisão contínua. Escreve aí nos comentários: eu recebo provisão contínua. Sabe, irmãos, aquela torneira que nunca vai fechar, aquela torneira que nunca vai parar de jorrar, aquela fonte que nunca vai parar de jorrar sobre a sua vida. Eu declaro que o Senhor abre sobre a sua vida uma fonte poderosa que nunca vai parar de jorrar. Deus deu uma fonte para você. Deus está dando a fonte. Tem gente que está recebendo fontes aqui. Nunca vai parar de jorrar. Nunca vai
parar de ser farto, você nunca vai parar de abundar em graça, em favor, em recursos, nunca vai parar de jorrar, aleluia. Quem recebe isso, diga: eu recebo, eu tenho essa fonte, o Senhor está abrindo essa fonte na minha vida. Assim como está escrito, Ele tem distribuído amplamente e Ele tem dado aos seus a justiça e a provisão contínua para sempre. Provisão contínua para sempre. Em nome de Jesus, abra o seu coração, não tenha medo de investir na obra do reino de Deus, não tenha medo de depositar nesse banco. Você nunca vai ficar em vermelho. Quando você deposita no reino de Deus, o banco do Espírito Santo, a hora que você precisar, você tem crédito, você vai sacar, vai ter recurso, vai ter depósito seu. E sabe de uma coisa? Eu quero declarar sobre a sua vida. O Espírito Santo me traz nesse momento, nesse exato momento. O Espírito Santo está dizendo: sabe as ofertas que você depositou, sabe as sementes que você plantou no secreto, no silêncio, quando você investiu na obra de Deus, quando você cuidou do mais pobre, quando você viu a necessidade e você foi lá quietinho, quietinha e fez a sua parte. Eu quero te dizer que tem um depósito de Deus na sua vida e ela vai reverberar sobre a sua vida até a 4ª geração, que os seus filhos, os seus netos, os seus parentes, eles verão a justiça de Deus por causa da sua semente de fé, por causa da sua semente de fidelidade. O Senhor abrirá o seu bom tesouro nos céus. Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que é obediente, aquele que faz a obra de Deus, às vezes com tanta discrição, às vezes ali sem querer se aparecer, no secreto, sem ninguém saber. Você vai lá quietinho, quietinha, faz a obra de Deus, investe, cuida da pessoa, né, no secreto, e Deus viu, Deus vê, e Ele é o seu recompensador. Ele é o seu recompensador. E assim como está escrito, Ele tem distribuído amplamente. Escreva a palavra amplamente, amplamente, amplamente. Ele amplamente vai distribuir, Ele amplamente vai te dar, e Ele abrirá uma fonte de provisão contínua. Eu declaro para a sua vida novas fontes, novas fontes, novas fontes. O Senhor vai dar novas fontes para você. Talvez você já tenha fontes, mas Deus vai dar novas fontes de provisão. Eu profetizo sobre a vida da Igreja Cenáculo, do povo de Deus, dos meus irmãos que aqui estão conectados, que o Senhor escolheu a sua vida para ser a geografia do milagre. A sua casa será a geografia do milagre. E novas fontes se abrirão. Tem de um lado, mas vai ter do outro também. Tem dessa fonte, mas vai ter outra fonte. E Deus vai abrir amplamente fontes de provisão na sua vida. E você terá provisão contínua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Anote aí também 2 Coríntios capítulo 9, versículos 7 e 9. E Salmo 112, 9. Eu vou mandar o esboço de hoje no grupo e você vai estudar essa palavra. Você vai ler esses versículos e as escamas dos olhos vai cair. E você nunca mais vai ficar preso. Nunca mais será preso na área financeira. As dádivas do cristão, quando motivadas pelo amor, dão glória a Deus, as boas novas que ele prega, pois aquele que mostra favor ao pobre está glorificando o seu favor, glorificando ao seu Criador, em nome de Jesus. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, te prosperará amplamente, e eu profetizo que você entra numa estação de provisão contínua. Teve o milagre de hoje, terá o milagre de amanhã. Teve a provisão de hoje, mas vai ter a provisão de amanhã. E depois de amanhã, a provisão não vai cessar.
O recurso não vai parar. A bênção do Senhor que enriquece não vai parar de suprir você, os seus filhos, os filhos dos teus filhos, até 1000 gerações. Pode 1000 cair do seu lado, 10.000 à sua direita, pode ter necessidades ao seu redor, mas o suprimento do Senhor nunca vai cessar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você nessa manhã, debaixo dessa palavra. Diga: eu recebo a palavra profética. Repete comigo aí, verbalize, abre a sua boca, repete comigo em nome de Jesus. Tenha coragem de abrir a boca, tenha coragem de repetir e dizer: eu recebo a palavra profética deste dia, em nome de Jesus. Dia 22 de maio, viernes 22 de maio, sexta-feira, 22 de maio, eu recebo em 2026 a palavra profética. Em 2026, uma fonte ampla se abrirá sobre a minha vida e haverá provisão contínua hoje. Haverá o milagre amanhã, depois de amanhã, até 1000 gerações, os meus filhos, filhos dos meus filhos, os meus parentes e todos os meus provarão da provisão poderosa de Deus. Por causa do meu coração liberal, eu não vou ficar preso na escassez, eu não ficarei preso no passado, no meu trauma, no que faltou, no que eu não tive, na época que eu comi só angu de fubá, na época que eu comi só o arroz puro, o arroz branco, na época que eu precisei da cesta básica e da ajuda. Essa estação já passou, Deus já te promoveu e sim, você está diante de novas fontes e elas se abrirão e não cessarão, porque uma fonte de favor contínuo se abre sobre a sua vida e o Senhor te prospera, o Senhor te exalta, o Senhor te levanta, o Senhor te promove. O Senhor é o Deus de toda provisão e eu repreendo no nome de Jesus todo espírito de escassez. Eu repreendo no nome de Jesus todo coração que é travado, que tem dificuldade, que está preso ao trauma. Eu declaro que você é livre para cuidar do órfão, você é livre para cuidar da viúva, você é livre para cuidar do menos favorecido, você é livre para cuidar do estrangeiro, você é livre para investir na obra de Deus, na pregação do evangelho, você é livre para semear na vida do missionário no campo, você é livre para ser uma fonte, você não é uma represa, em nome de Jesus. Sou fonte, não sou represa. Escreva aí nos comentários. Se você recebe essa libertação na sua vida financeira, escreva: sou fonte, não sou represa. Amém? Sou provedor e não necessitado. Eu sou um provedor e não necessitado. Porque a Bíblia diz que ao necessitado Deus dá o pão, mas ao semeador Ele dá a semente. Você escolhe. Você é o quê? Você é um semeador, Deus vai te dar sementes. Você é um necessitado, Deus vai te dar o pão. Mas amanhã você vai precisar de novo, e de novo, e de novo. Se você tiver uma visão que você é o necessitado, que é só você que precisa, que todos os dias, tudo que chega é para a sua necessidade primeiro. Ai, se eu não comer eu vou passar fome. Ai, se eu não guardar eu vou ter a necessidade. Então você já escolheu que você é o necessitado. Que você vai precisar amanhã do pão de novo, e de novo, e de novo. É uma decisão sua. E você diz: não, eu não sou um necessitado, eu sou o provedor. Eu sou um provedor. Eu sou uma fonte. Eu sou um semeador. E o Senhor não está me dando pão, o Senhor está me dando sementes. Porque o pão você come, a semente você planta. Você decide, a provisão vai chegar. Deus vai colocar o pequeno recurso e você vai decidir, vai olhar para esse recurso na sua mão e vai falar assim: o que eu vou fazer com isso? Eu vou comer? Então eu sou necessitado, é o meu pão de hoje. Eu vou semear? Então eu sou um semeador, eu sou uma fonte, eu não sou represa. Amém? Essa palavra é para libertar a sua vida financeira. Amém? Em nome de Jesus, que você seja livre, que você seja livre, e que você abre
as comportas da sua vida, do seu coração, para que jorre abundância, para que jorre favor para os outros, para que jorre favor para a obra de Deus, e que você invista naquilo que você está vendo com os seus olhos, que Deus está fazendo. Se Deus está fazendo, faça junto. Se Deus está prosperando, invista. Quando você vê algo que está dando certo, você tem que investir. O negócio está andando. Tem um favor de Deus aí. Deus está prosperando. Então é aqui que é a boa terra. Quantas vezes você investiu no lugar errado? Quantas vezes você semeou na terra errada? Na terra que não prosperou. Na terra seca. Na terra que não tinha o favor de Deus. Na terra que não tinha administração. Mas agora que você vê Deus prosperando, agora que você está vendo que Deus está movendo algo, que tem algo de Deus acontecendo, então Deus está te dizendo, chegou a sua oportunidade de investir no reino. Chegou a sua oportunidade de você investir na boa terra. Amém? Oro por você agora, declarando o favor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã de receber a tua palavra. Eu te louvo e te agradeço pelo seu grande favor, por nos dar a oportunidade de ouvir essa palavra. Poderíamos passar batido, poderíamos prosseguir, mas uma vez mais ficamos aqui em Gálatas, no capítulo 2 e versículo 10. Quarto dia nessa mesma palavra, e o Senhor nos dá essa revelação hoje, de nós aprendermos e nós decidirmos ser livres nas nossas finanças, livres no nosso ofertar, que o espírito da escassez e os traumas financeiros e os traumas que passamos de necessidade não vão governar o nosso futuro e não vai ditar o quanto seremos liberal. Senhor, eu declaro que hoje os meus irmãos são libertos para ofertar na obra de Deus, que o trauma não vai segurá-los, que a necessidade que passaram lá no passado não vai definir o quanto eles serão fontes neste tempo. Eu declaro que a Igreja Cenáculo em Saragoça, a Igreja Cenáculo em Guarulhos é próspera. Eu declaro que é um povo extremamente próspero, altamente liberais, gente que vive o favor de Deus, gente que é mão aberta na obra do Senhor, gente que prospera, gente que é fonte, que não é represa. Eu declaro que essa igreja é uma igreja de empreendedores, igreja de gente próspera, rica e abundante, gente de sucesso, gente que põe a mão e onde põe a mão prospera, como José prosperava em tudo. Eu declaro que nós somos uma igreja de Josés, de gente que está na frente dos celeiros, gente que tem autoridade para prover, gente que tem autoridade na área da provisão. Eu declaro que os meus irmãos são provedores sobrenaturais, são provedores grandiosos. Aleluia! Eu declaro que a Igreja Cenáculo é uma igreja da provisão. Eu declaro que na Avenida Navarra 65 e lá em Guarulhos, na Avenida Mozart, número 94, o Senhor escolheu como a geografia de milagres, onde o Senhor vai reunir provedores poderosos, gente que tem abundância, um tipo de gente que é uma fonte, e onde eles colocam as mãos, onde eles abrem poços da água, onde eles plantam uma grande colheita, onde eles põem a mão, sustento haverá, uma provisão ampla, poderosa e contínua sairá deles em o nome de Jesus. Declaro que eles serão fartos, que os filhos serão fartos, que os filhos dos filhos serão fartos, e que a oferta deles vão falar até 1000 gerações para a glória de Deus. Eu declaro que os meus irmãos, ainda que a terra passe fome, ainda que haja crises financeiras no mundo, alguma provisão haverá e eles passarão fartamente em abundância. Ainda que o mundo tenha vivido em trevas, eles viverão em abundância. Eu declaro com a voz profética, na autoridade do Espírito Santo, que eles serão amplamente protegidos e eles serão amplamente supridos em o nome de Jesus.
Eu declaro que o suprimento contínuo nunca cessará nos celeiros dos seus filhos, nas finanças, e eles serão fartos e serão abundantes nas boas obras, e nas ofertas, e no cuidado do órfão, da viúva, do menos favorecido, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade de liberar essa palavra profética aos meus irmãos. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado, um tempo abençoado, uma semana, né? Uma finalização, um encerramento de uma semana debaixo de favor. Talvez é hoje, exatamente hoje, que você está aí precisando. Fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Tenho tanta coisa para pagar, tantas coisas, e é hoje que o Senhor vai abrir essa fonte. Já está aberta. Já está aberta. Já está aberta. Quem crê nisso, diga eu creio, a fonte já está aberta. O milagre já está aberto. O recurso já chegou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que alegria, que privilégio compartilhar essa palavra com você, debaixo de muito temor do Senhor. Os irmãos que andam comigo, que sabem o quanto eu sou responsável em falar desse tema. Eu saio daqui hoje, eu vou desligar essa live com muita fé e muito temor do Senhor. E eu sei que foi liberado algo na sua vida financeira, e eu vou ouvir os testemunhos. Pode me chamar e nós vamos ouvir os testemunhos do que Deus fez através dessa palavra. Amém? Aleluia, aleluia. Deus abençoe, bom dia, obrigado pela sua companhia. Meu irmão obreiro Bruno, glória a Deus, obrigado pela sua presença. Minha irmã obreira Dulcineia, preciosa irmã, Deus te abençoe. Obreiro Pablo, só pastor aqui, só obreiro, meu Deus do céu, só fonte, né? Tudo fonte. Aleluia, glória a Jesus. Eu que quero agradecer ao Senhor por tua vida, pastor. Obreira Rebeca, intercessora das famílias, glória a Deus. Irmã Marilene Cabral, minha vizinha de infância, glória a Deus, lá em Presidente Epitácio. É madrugada aí, hein? Você está aí na madrugada com Deus, irmã Lene. Deus abençoe, Deus continue abençoando sua vida e sua família. Quem mais está por aí? Irmã Rafa Cris, obrigado, pastor. Começamos o dia com o coração cheio. Em nome de Jesus, minha irmã, receba a provisão de Deus. Declaro portas abertas sobre a sua vida. Glória a Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, bom dia. Vai lá para os seus afazeres, vai lá vencer, vai lá e traga a sua vitória. Termine a semana em grande vitória. Amém? Os provedores todo aqui, só provedores proféticos, provedores geracionais, provedores poderosos para a glória de Deus. Aleluia. Deus abençoe, bom dia. Glória a Deus. A paz do Senhor. Até lunes, né? Hoje é sexta, né, gente? Meu Deus do céu. Misericórdia. Hoje já é sexta. Até lunes, gente. Até segunda-feira. Glória a Jesus. Paz do Senhor a todos.